E aí, estudando português para concurso, Banca DMTech, vamos fazer questão para praticar. Questão de pontuação, em específico o uso de vírgula. Então vamos lá, primeira questão. No exemplo seguinte, houve o emprego adequado da vírgula. À noite, faço um curso de espanhol. Essa vírgula daqui, de à noite, ela está correta? Ó, por que eu tenho essa vírgula aqui? Primeiro a gente tem que entender uma coisa. Uma frase ela é constituída ali, basicamente, por um sujeito, um verbo e um complemento. E eu posso ter um adjunto adverbial. E o local do adjunto adverbial é justamente no final da frase, depois dessa estrutura. Um adjunto adverbial é quando você tem ali uma expressão, um advérbio, indique modo, tempo, lugar, esse tipo de coisa. O lugar dele é lá no final da frase. Porém, se eu desloco ele, que foi o que aconteceu nessa frase, eu vou pensar ali no uso de vírgula. Existe uma regra para isso. Então, vê. A frase coerente seria: faço um curso de espanhol à noite. Esse à noite, o local ideal dele é lá no final. Mas eu desloquei a noite para o começo. Certo? Então, foi isso que eu falei aqui. O que acontece? O adjunto adverbial deslocado, para uso de vírgula, você vai pensar no tamanho dele. Se ele tiver mais que 3 termos, 3 termos ou mais, maior que 3, maior ou igual a 3, a vírgula vai ser obrigatória. Então, se meu adjunto adverbial tem mais de 3 termos, quando eu desloco, a vírgula é obrigatória. Se ele tiver menos que 3 termos, a vírgula não é mais obrigatória. Ela vai ser facultativa. O que é que significa facultativa, Fábio? Facultativa é optativa, fica a seu critério, usar ou não. Então, nesse caso aqui, à noite, tem 2 termos. Logo, essa vírgula não é obrigatória. Agora, por não ser obrigatória, é incorreto utilizar? Não, eu posso utilizar. Então, se ele diz que a vírgula foi adequada, está correto. Tá? Então, número 1, verdadeiro. 2. No exemplo seguinte, as vírgulas foram empregadas corretamente. Eu tenho o Ministério da Justiça criou, eu tenho o meu verbo aqui, um grupo de trabalho para tarará, tarará. Não posso usar essas vírgulas aqui, porque criou é meu verbo, e a regra da vírgula me diz o seguinte: não posso separar sujeito de verbo. Criou é o verbo, quem é o sujeito? O Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça criou. Não posso ter essa vírgula aqui. Bem como não posso separar o verbo do complemento. Criou o quê? Um grupo de trabalho. Então, isso aqui é meu objeto direto. Não posso separar o verbo do objeto também. Então, a alternativa 2 é falsa, porque as vírgulas estão separando o sujeito do verbo e também o verbo do complemento. Não posso nenhum nem outro. Coloquei verdadeiro. É falso. Falso. 3. No exemplo seguinte, a supressão das vírgulas causa mudança de sentido. Minha irmã, que mora em São Paulo, virá em poucos dias. Supressão significa retirar. Então, se eu retirar essas vírgulas daqui, eu vou ter uma mudança de sentido. Olha só, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. Fábio, você disse que você não pode separar o sujeito do verbo. O verbo aqui é virá e o sujeito é minha irmã. Ele está aqui, ó, um longe do outro, separado por uma oração. Mora é verbo, então tem uma oração aqui intercalada. O sujeito está separado do verbo por vírgulas. Não posso. Falso. Calma lá. Eu não posso na situação de que eu tenho realmente o sujeito e depois vem o seu verbo. Aqui eu tenho uma oração, como eu falei para vocês, que está intercalada. Essa oração, ela funciona com um aposto, porque ela está explicando quem é a minha irmã. É aquela que mora em São Paulo. Então, esse que aqui é um pronome relativo. Minha irmã, a qual mora em São Paulo. Então, esse que é um pronome relativo. Eu tenho aqui uma oração subordinada de valor explicativo. Por que explicativo? Porque está entre vírgulas. Fábio, não estou entendendo nada que você está falando. Tá, vou falar de outra forma para ver que você entende, pelo menos acertar uma questão sobre isso na prova. É o seguinte:
que ele pode ser um pronome relativo. Para você identificar se ele é um pronome relativo, você vai substituir, vou colocar aqui um símbolo aqui, ó, substituir por o qual, a qual, as quais ou variação disso. Se você substituir e for ok essa substituição, se for bonitinho, você vai ter um pronome relativo. Eita, botei RE. Pronome relativo. Se você consegue substituir que por o qual, a qual, as quais, os quais, ele é um pronome relativo. Minha irmã, a qual mora em São Paulo, virá em poucos dias. Então, esse que é um pronome relativo, certo? Então, essa é a primeira coisa. Quando o que é pronome relativo, a oração que ele inicia, ela pode vir com vírgula ou sem vírgula. O que com... Deixa eu colocar aqui, ó, entre aspas, né? Que... Ixi. O que com vírgula ele tem valor explicativo, tá? Essa vírgula está sendo utilizada para trazer este sentido. Eu estou explicando quem é minha irmã. Agora, se o que ele fosse sem vírgula, eu teria sim um outro significado. A mesma frase, só que o uso da vírgula ali para isolar esse aposto, com vírgula tem um valor explicativo. Sem vírgula tem um valor restritivo, tá? Com vírgula explica, sem vírgula restringe. E aí você vai lembrar o seguinte, ó. Com vírgula começa com C, explicativo tem um C lá dentro. Sem vírgula é com S, restritivo tem um S lá dentro. Então, a minha questão diz que se eu suprimir as vírgulas, eu vou ter uma mudança de sentido. Isso está correto. Então, eu vou ficar com a letra C. Apenas duas alternativas estão corretas. Próxima questão. No exemplo a seguir, as vírgulas foram empregadas corretamente. A Prefeitura de Cachoeirinha criou um grupo. Ó. Criou é meu verbo. A Prefeitura é meu sujeito. E eles estão aqui um após o outro. Não posso usar vírgula para separar o sujeito do verbo. Também não posso usar para separar o verbo do complemento. Está falso. 2. Na frase seguinte, a locução adjetiva destacada indica posse. Em Cachoeirinha, as chuvas têm ocorrido com muita frequência excessiva nos últimos anos. Com muita frequência, me dá o valor de posse? Não me dá valor de posse. Então, é falso. Falso também. As duas são falsas. Letra D. Não tem nada que me dá ideia de posse aqui. Não tem nenhum pronome possessivo. Meu, seu, dele, dela. Como que isso aqui iria me dar ideia de posse? Não tem. Próxima questão. 3. Rodrigo Lila Manzioni, professor e especialista em gestão de recursos hídricos da Unesp, em Ourinhos, faz um panorama, tarará, tarará. As vírgulas na frase acima separam, então eu tenho vírgula aqui, ó, aqui e aqui. Então eu tenho uma coisa intercalada aqui por vírgula. Rodrigo Lila Manzioni, professor e especialista em gestão de recursos hídricos da Unesp, em Ourinhos. Ó, isso daqui está explicando quem é Rodrigo Lila, não tá? Que é um professor especialista em gestão de recursos hídricos da Unesp em Ourinhos. Se é uma explicação sobre alguma outra coisa, sobre um sujeito aqui no caso, eu vou ter um aposto. Essas vírgulas servem para isolar o aposto. O aposto, normalmente, ele é isolado. Então, foi o que aconteceu aqui. 3, letra D. Quarta questão. Vesti uma roupa especial para a ocasião. Passei um bom perfume. Peguei a carteira com meus cartões, apesar de usar mais os virtuais hoje em dia. As duas primeiras vírgulas nesse trecho separam. Então, essa vírgula aqui, ó, essa e essa estão separando o quê? Ó, quando eu digo vestir uma roupa especial para a ocasião, eu tenho um verbo aqui. Então, eu tenho uma oração. Passei um bom perfume. Eu tenho outro verbo. Então, eu tenho outra oração. Peguei uma carteira com meus cartões. Eu tenho outro verbo. Eu tenho oração. Então, eu tenho 3 orações aqui que estão sendo separadas por vírgula. Essas orações têm sentido completo? Tem. Vesti uma roupa especial para a ocasião. Ponto. Passei um bom perfume.
Ponto. Peguei a carteira com os meus cartões. Ponto. Então, eu tenho orações coordenadas. Se tem sentido completo, não tem nenhuma questão de subordinação, eu tenho uma oração subordinada. E não tem nada a ver aqui oração antecipada também. Então, eu tenho que ver se essas orações são assindéticas ou sindéticas. Como é que eu sei? Sindética é quando você tem uma conjunção separando, ligando, na verdade, as orações coordenadas. A assindética é justamente a ausência de conjunções para ligar. Eu tenho conjunções ligando uma oração a outra aqui? Não. Então, é uma oração coordenada, assindética. Então, as vírgulas elas servem para separar orações coordenadas. Isso é uma regra de vírgula. A gente vai separar orações coordenadas. Então, quarta letra A. Quinto, para finalizar, há uma vírgula empregada para circunscrever. Circunscrever quer dizer isolar informação sobre referente. O que é que eu tenho aqui? Ó? Referente tem a ver com pronome relativo que faz referência a algum termo anterior. O termo anterior é o referente. Então, eu tenho uma informação sobre algum termo anterior que está isolado. Circunscrever está isolado. Não é uma surpresa o fato de jovens e adolescentes eu sei que é pronome relativo, se eu consigo substituir por o qual, as quais, ou variação disso. Então vamos testar já. Não é uma surpresa o fato de jovens e adolescentes, os quais, então estou me referindo aos adolescentes e aos jovens. Consigo substituir por as quais é pronome relativo. Se é pronome relativo, ele está falando sobre algum termo anterior, que é o referente, que fazem parte da geração com grande facilidade de se adaptar às novas tecnologias. Quem são essas pessoas? Os jovens e adolescentes. Então, estou trazendo uma informação sobre um referente. Resposta, letra A. O uso de vírgula com a conjunção que, a gente já sabe, que traz uma ideia de explicação. Nas outras alternativas, eu tenho vírgulas isolando aqui algumas informações, só que essas informações, nenhuma delas vai se referir a um termo anterior, porque nenhuma dessas outras eu tenho um pronome relativo. Certo? Então, a gente fica por aqui. Questões de português. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se falei rápido demais, deixa nos comentários. Se tem algum assunto específico, pode pedir. Não se esquece de se inscrever. E eu estou abrindo o curso online focado em português para concurso. Tá aqui embaixo o link do nosso grupo da lista de espera, tá? Então já entra lá para a gente montar essa equipe, montar essa primeira turma, que eu vou lançar em breve o curso online de português para concurso. Quem está fazendo banca da MTech, é a hora de entrar no grupo para fazer parte do meu curso online de português. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.